Muito bem, vamos retomando aqui o nosso estudo do Livro dos Espíritos, livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. E também aqui o item que nós estamos estudando é o item primeiro, Felicidade e Infelicidade Relativas, né? Tá bom, a gente passa depois para você, Namônia, eu mando para você lá pelo nosso grupo. Então, felicidade e infelicidade relativas, né? Então, mais uma vez, são as escolhas, né, como nós vimos no início, as escolhas que nós fazemos e que trazem para nós um resultado. Esse resultado ele é relativo exatamente porque depende das decisões que nós tomamos. Então, pode ser um resultado feliz ou pode ser um resultado infeliz. De acordo com a condição que nós vivemos hoje, né, só pelo fato de estarmos no mundo de provas e expiações e pelo fato de sermos ainda espíritos muito ligados, né, aos prazeres que o mundo pode oferecer para nós, então nós buscamos esses prazeres fáceis e depois então respondemos, né, pelas escolhas, e isso traz para nós essa infelicidade. E quando nós buscamos a verdadeira felicidade, a felicidade do espírito, ela está relacionada ainda, e lamentavelmente, né, para nós, há muitos sacrifícios. Sacrificar, por exemplo, os prazeres, sacrificar as ideias que nós alimentamos, sacrificar os valores inferiores que para nós ainda são bastante presentes e bastante intensos. Então, buscar a felicidade do espírito depende dessas transformações importantes que nós, dentro da doutrina, conhecemos como sendo reforma íntima, e essas reformas não são tão simples de fazer, não apenas pela dificuldade, mas pela resistência que nós mesmos impomos. Então seria, se eu quero, por exemplo, fazer uma dieta, o meu sacrifício vai ser exatamente mudar a alimentação que eu estou consumindo. Se eu quero também ter ali uma saúde física, eu vou ter que sacrificar alguns compromissos, alguns horários para me dedicar a algumas atividades. Para uns isso pode parecer normal, né? Até porque é um prazer viver essa mudança. Mas para outros, dependendo dos hábitos, dependendo da rotina que ele tem, se torna um verdadeiro suplício. É uma verdadeira tortura você parar de comer aquilo que você gosta, você parar de consumir ou de absorver as substâncias que para você proporciona o tipo de prazeres, como é o caso, por exemplo, de alguém que tem o hábito, né, que sofre pelo tabagismo, né, você falar para ele que ele tem que parar de inalar aquelas toxinas todas que proporcionam prazeres, mas que traz um grande malefício para a sua saúde, para ele é um verdadeiro suplício. Ele precisa fazer um tratamento médico, um tratamento psiquiátrico, um tratamento químico, para poder simplesmente se libertar desse vício. Para aquele que busca os prazeres, por exemplo, da noite, os prazeres de relacionamentos sociais, dos tipos de ideias que ele vai, então, trocando e tudo mais, isso também se torna um verdadeiro suplício. Porque isso faz parte da sua rotina, ele não está disposto a fazer isso. E, portanto, sem esse tipo de mudança, não alcança, então, essa felicidade relacionada ao espírito. Então nós vemos assim que não é tão simples, não basta apenas fazer essa reforma de uma forma superficial como nós imaginamos. Há, infelizmente, para muitos, a necessidade de grandes sacrifícios, de um esforço contínuo. E não é um esforço temporário, é um esforço permanente. Porque não basta apenas eu pensar que durante um período eu faço, por exemplo, aquela dieta, e quando a gente fala dieta, nós podemos pensar numa dieta mental, numa dieta física, numa dieta comportamental. Então, utilizemos essa expressão não apenas relacionada com a nossa alimentação, mas em todos os sentidos, né? Fazemos uma dieta crítica, por exemplo, né? Uma dieta da crítica. Eu parar de ser crítico com relação às coisas, eu parar de ser pessimista, e assim a gente vai. Né? Sim, né? Então, só que essa visão, Dudu, pelo fato de nós vivermos com naturalidade
essas imperfeições morais, nós não vemos o efeito disso, como acontece, por exemplo, no caso do alcoolismo, que tem ali um resultado físico patente, em que o indivíduo sofre, em que o indivíduo se machuca. Então, no caso, eu parar de fazer uma fofoca, eu parar de ser crítico, isso para mim se torna tão natural, inclusive nós falamos sobre isso ontem, né, no livro Ação e Reação, falando sobre a erotização, né, da nossa sociedade, que se tornou tão natural. Você vê as pessoas seminuas, você vê ali situações eróticas na televisão, nos desenhos, aquela provocação para as crianças, que a gente nem percebe. Então, você mudar o seu hábito de uma forma permanente, né, é algo realmente muito difícil. Então o indivíduo faz isso hoje, é esse um dia depois do outro, mas com prazo determinado. Ele faz isso durante uma semana, um mês, depois ele esquece e volta ao normal. Porque não tem aquele resultado contundente na sua saúde física, né? Então precisa inicialmente da consciência. Então, mais uma vez, aqueles 3 passos, né? Conhecimento, autoconhecimento e transformação. Então, quando nós iniciamos esse processo, porque eu quero saber quais são as virtudes, eu quero saber qual é a realidade do espírito, eu quero me espiritualizar, então eu vou me informar, eu busco conhecimento. Começo a fazer uma autoanálise para saber exatamente as dificuldades que eu tenho e tudo aquilo que eu preciso fazer, o autoconhecimento. Então eu tomo a decisão de fazer essa transformação. Então, assim, a princípio, para nós que somos estudantes da doutrina e que temos essa proposta de transformação, isso se torna mais fácil. Mas a gente lembra que não basta apenas nós falarmos de uma meia dúzia que existe no mundo. Nós falamos de bilhões de pessoas que a grande maioria sequer tem consciência da necessidade dessa transformação. E aí então que nós vemos, né? Por isso que a infelicidade se encontra imperando no nosso mundo, lamentavelmente. A Namone colocou também, é verdade, eu sofro com o tabagismo, né? Mas cada um tem o seu sofrimento, né? Então tem ali uma atitude que nós tomamos. Bom dia, Flávio. Uma atitude que nós tomamos, essa atitude vai trazer algum tipo de prejuízo. Por exemplo, o indivíduo ele pode ter ser uma peça difícil e negativa dentro de uma família, por exemplo. Ele é o ponto de desequilíbrio. Então, por causa dele, todo mundo sofre. E se ele tem consciência disso, ele vai tentar pelo menos se transformar, mas a maioria não. Ele quer fazer as coisas do seu jeito, independente das consequências. O outro no seu ambiente de trabalho, o outro no seu ambiente psíquico, né? Mentalmente ele vive ali os seus desequilíbrios, ele tem ali as suas fixações. Então é aquele aspecto, né, que a gente sempre fala do homem integral. Então nós temos ali os nossos atributos físicos. No caso, a gente pode sofrer, por exemplo, com dietas, com vícios, com comportamentos. Nós temos ali o nosso aspecto psíquico, são as nossas emoções que ficam perturbadas porque nós nos irritamos com facilidade, nós nos tornamos depressivos, ansiosos, pessimistas. Então a nossa cabeça vai começando a trazer para nós os seus efeitos. Nós temos o ambiente social, o aspecto social, que é a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Eu posso ser uma pessoa fácil de lidar, uma pessoa positiva, otimista, amiga, ou eu posso ser aquela pessoa que ninguém quer estar perto. Aquela pessoa que vive isolada, isso também é algo bastante negativo. Nós temos a parte espiritual, em que eu não tenho preocupação com a minha elevação espiritual, portanto, eu fico vivendo esse círculo vicioso aqui no mundo físico, nesse círculo de sofrimento. E tem também a parte espírita, que pelo fato de eu me comportar dessa forma aqui no mundo físico, eu acabo também angariando companhias do mundo espiritual compatíveis com o meu comportamento. Então, assim, um tem sofrimento de um jeito, o outro tem sofrimento do outro, o outro tem facilidade num aspecto, facilidade no outro. Muitas vezes, por exemplo, nós temos aquelas pessoas que trazem ali uma dificuldade numa área, mas uma virtude na outra. Então é aquele que, por exemplo, né, sofre com o tabagismo, mas é uma pessoa caridosa. Então, quer dizer, tem ali as compensações. Então, eu cheguei até a comentar com vocês um tempo atrás que nós temos é como se fosse assim, um gráfico com 5 barras. Cada barra representando um aspecto da personalidade do espírito. Então, algumas barras estão mais altas, outras estão um pouco mais baixas. Então, o ideal seria que todas elas crescessem crescessem igualmente,
com o passar do tempo, para que o indivíduo então fosse conquistando ali, né, essa evolução de uma forma equilibrada, de uma forma contínua. Mas não, a gente às vezes cresce de um lado, diminui o do outro. Então às vezes eu sou caridoso, todo mundo me acha caridoso, mas dentro de casa eu sou uma pessoa difícil de lidar. Muitas vezes ali eu sou uma pessoa caridosa, mas no meu trabalho eu tenho preguiça de fazer as coisas, ou eu não me meto direito. Então a gente vai vivendo tudo isso, mas quando a gente tem essa consciência de que para que a gente possa evoluir, há a necessidade de um trabalho igual em todos os aspectos, a gente começa então a dedicar os nossos esforços com essa finalidade. E aí então nós temos a consciência, eu quero fazer isso. Eu posso até ter dificuldades, eu posso até tropeçar, eu posso até demorar muito tempo, mas eu estou me esforçando para isso. E a gente lembra que o próprio Espírito Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, disse que o verdadeiro Espírito é aquele que se esforça para conter as más inclinações. Não é o santo. O santo não precisa de doutrina espírita porque ele já tem a religião dos espíritos, né, que é a religião do amor. Então ele já está plenamente integrado com o amor divino. Agora, para nós precisamos dessas escolas, e a nossa escola é a doutrina espírita, que mostra para nós toda todo o ambiente de trabalho que nós temos que nos desenvolver, né? Então é importante que a gente faça esforços em todas as áreas. Não há, por exemplo, né, só para a gente reforçar, bom dia, Érica, para a gente reforçar aquelas pessoas, por exemplo, que se consideram virtuosas por serem vegetarianas, por serem veganas e tudo mais, e são pessoas extremamente egoístas. Infernizam a vida dos outros e não sei o quê. Então, quer dizer, não adianta você melhorar num aspecto achando que isso é bom para você, se você não se transforma em outros aspectos. A gente tem que ter uma consciência ampla da necessidade de transformação em todos os aspectos. Então eu cuido do meu corpo físico, eu tenho ali o meu equilíbrio mental, eu sou uma pessoa que procura sempre cultivar a amizade nos meus relacionamentos onde quer que eu esteja, eu estou ali sempre em comunhão com os ensinamentos religiosos, espirituais que eu tenho, e dessa forma eu procuro manter meu equilíbrio para também ter uma companhia espiritual saudável. Então, quer dizer, é o ideal. A pergunta é, será que nós conseguimos fazer isso? Se conseguimos, com que intensidade nós conseguimos e com que frequência? Eis aí então todas as reflexões que nós precisamos desenvolver em torno, né, dessa felicidade relativa ou da nossa própria infelicidade relativa. Leandro, bom dia. Continuando então, vamos lá. Continuando não, né? Começando, né? Nós nem começamos ainda. Então dá para a gente ver assim a facilidade, né, com que é tratar desse assunto, né? Basta colocar o tema e começar a conversar sobre tudo isso, né? Não é legal, Jane? Então, questão 926, que nós estudamos no nosso último encontro, nós falamos aqui, né, a civilização criando novas necessidades não é a fonte de novas aflições. Então, conversamos aqui sobre vários aspectos, né, da civilização, do desenvolvimento da nossa sociedade, da tecnologia, do comércio, do marketing, dos nossos relacionamentos uns com os outros, onde inevitavelmente nós ainda cultivamos a inveja, o ciúme, fazemos comparações e tudo mais. A gente vai criando situações problemáticas para nós mesmos pelo fato da sociedade praticamente exigir um padrão de comportamento nosso, e para que nós então sigamos esse comportamento, nós criamos os nossos próprios problemas. Seja pelo meu comportamento, aquela história, né, o pessoal fala, você não vai sair com a gente? Eu vou dizer, não, eu não vou sair porque eu não gosto. Ah, então porque você é isso, porque é aquilo, ah, tá bom, eu saio, vai. Aí eu vou para aquele ambiente, cultivo aquele tipo de amizade, desenvolvo aquele tipo de hábito que gera em mim infelicidade, mas eu faço porque eu não consigo, né, ficar isolado e eu preciso daqueles supostos companheiros de jornada. Ou então eu não tenho determinado objeto, não tenho determinados status social pelo meu modo de vida, mas eu faço esforços para manter esse status para ser aceito pelo meu grupo. Aí eu me endivido, né, para poder comprar coisas que são assim, eu me comporto de tal forma, enfim, nós criamos então as nossas próprias aflições pelo fato de nós buscarmos sempre, né, estarmos bem acolhidos pelo grupo onde nós vivemos, né? Eu, inclusive, né, soldado, pelo fato de nós sermos seres gregários, ou seja, nós somos seres que dependem da vida em coletividade. E essa coletividade, ela forma o seu padrão. Se você não se integra nesse padrão, você fica então isolado.
Então nós precisamos disso, é uma necessidade natural nossa. Só que na verdade nós precisamos buscar, né, aquelas comunidades que para nós são saudáveis. Do contrário, nós vamos violar a nossa própria consciência, a nossa própria tendência, né? Bom, Geve. Então, falamos sobre isso. Na questão 927, não, é raro, eu diria que até impossível, né? Porque esse isolamento total que a pessoa tem, ela sempre vai sofrer o seu desequilíbrio. Porque nós precisamos disso, é parte da nossa natureza. Né? Então a gente vai se isolar de um grupo, porque eu não quero conviver com ele, mas eu preciso me integrar em outro. Aquele indivíduo que vive, por exemplo, né, que nós já inclusive estudamos sobre isso, eu trouxe notícia para vocês, aqueles misantropos, né, aquelas pessoas que se isolam, não necessariamente numa caverna, no meio de uma montanha, né, mas assim, alguém que se isola no seu apartamento, mora num condomínio, mas ela não conversa com ninguém, ela não sai de nada, ela fica ali convivendo com ela mesma. Inclusive, a própria psicologia procura estudar isso, quando fala, por exemplo, da presença dos animais de estimação na vida das pessoas. Que tem pessoas que se isolam socialmente e dedicam suas vidas aos seus animais de estimação. Isso, aparentemente, para ela pode ser um bem-estar, na verdade, é um desequilíbrio social. Porque é muito fácil você ter sob o seu controle aquele animal de estimação que você alimenta, que você acaricia, que você dá banho e que dorme com você, e você não tem a capacidade de se relacionar com o seu semelhante. Então, na verdade, as pessoas acabam, por causa desse isolamento, colocando então, né, vivendo essa dependência emocional, depositando isso nos animais de estimação. Isso é um desequilíbrio psíquico, um desequilíbrio social. Então isso é muito grave. Inclusive pessoas, como eu falei para vocês, que vivem em condomínios com centenas de pessoas e ela não é capaz de se relacionar com ninguém, a não ser naquele bom dia, como vai, não sei o quê, e quando vai se relacionar com alguém é sempre um relacionamento de interesse, quando vai comprar alguma coisa, né? Quando vai comprar alguma coisa, quando precisa de alguma coisa, porque quando ela não precisa, ela não pede e ela não oferece. E aí, consequentemente, né, a Jane colocou, né, como eu penso, né? Então, quer dizer, consequentemente, ela acaba não tendo um feedback, um retorno do que ela está se tornando exatamente, porque ela cria a sua própria personalidade de acordo com o seu ponto de vista, mas ela, pelo fato dela não se relacionar, ela não é capaz de medir o quão egoísta, o quão isolada, o quão desequilibrada ela se encontra. Isso é algo extremamente problemático. Né? E que a gente acaba não valorizando também. No filme Náufrago mostra isso, né? o que faz com o psiquismo de alguém, né? Viver dessa forma. Na pandemia existem pessoas que se oferecem para ajudar idosos solitários, né? Nas compras, etc. Né? Esse período, né, de isolamento social, isolamento físico-social, ele tem trazido para nós um benefício muito grande, que é exatamente as pessoas se buscarem, ainda que à distância. Aí provavelmente, né, uma expectativa que se tem que quando tudo isso acabar, começa então a haver essa integração social. Só que agora de um modo muito mais sincero, muito mais profundo, e não um relacionamento de superficialidade. Vamos ver, a experiência que nós estamos vivendo, ela promete muitos aprendizados. Vamos ver como é que a gente vai aproveitar esse aprendizado, né? A Jane colocou, né, sou um infeliz, ninguém me compreende, né? Qual é o traço de caráter? Né? Pois é vítima e na verdade é aquele egoísmo, né? Porque ninguém me compreende, na verdade também a gente sempre quer ser aceito do jeito que nós somos, independente, né, nós queremos isso, independente do efeito que isso causa nas pessoas. Mas enfim, isso trata, né, diz respeito a essa questão da não transformação, da não mudança do nosso padrão de vida. Bom dia, Brasil. Na questão, então, 927, vamos lá. O supérfluo, isso porque nós falamos lá em cima das necessidades que nós criamos, né? O supérfluo não é, por certo, indispensável à felicidade, mas não se dá o mesmo com o necessário? Ora, a desgraça daqueles que estão privados do necessário não é real? Então ele coloca lá em cima para nós, né, que o supérfluo não é indispensável, ou seja, o supérfluo é dispensável,
Nós podemos dispensar isso para poder conquistar a felicidade, mas tem aqueles que faltam até mesmo o necessário. E aí Kardec pergunta, mas nesse caso, esses que não têm nem o necessário, não é realmente uma desgraça esse tipo de situação? E os espíritos respondem, o homem não é verdadeiramente desgraçado, senão quando sente a falta daquilo que lhe é necessário para a vida e a saúde do corpo. Então, se ele não tem o necessário para a sua sobrevivência, para a vida, para a sua saúde, isso realmente é um sofrimento, mas a gente acaba potencializando, né? Faz aquele drama todo porque a gente não tem algo que para nós não passa de um capricho. Porque muitas pessoas vivem muito bem sem aquilo, mas nós achamos que nós precisamos daquilo, né? E depois ele continua, essa privação é talvez a consequência de sua própria falta. E então ele só deve queixar-se de si mesmo. Se a falta fosse de outro, a responsabilidade caberia a quem a tivesse causado. Então, somente naquele caso em que realmente falta o necessário. Nos outros casos, nós mesmos criamos ali as dificuldades para nós. E se por acaso eu passo essa necessidade e ela foi causada por outro, nós temos até visto, né, nos livros de André Luiz, quando nós estudamos, né, naquele caso de Ildeu e de Marcela, que ele então optou pela vida extraconjugal, largou a família e foi viver, né, com a companheira que ele escolheu. E ele deixou então a família desprovida daquilo que era necessário para que a mãe, que tinha ali uma vida simples, uma vida humilde, cuidasse dos 3 filhos que foram deixados para trás. Nesse caso, as privações que ela passa realmente é uma infelicidade, mas a responsabilidade é daquele que causou. Então nós temos a responsabilidade que cai sobre nós e a responsabilidade que cai sobre aquele. E aí então vai envolver uma série de situações com uma análise muito mais profunda, né? Precisaria de uma análise muito mais profunda, inclusive envolvendo causa e efeito, o presente e o passado, a responsabilidade de cada um, né? Então seria ali uma análise mais complexa. A Angelina colocou, um repórter ouviu de um morador de rua, eu estou achando essa crise boa, porque as pessoas estão olhando mais para a gente, né? Então também sai do material e começa a entrar dentro do campo moral. E essa mudança, né, traz para nós também uma visão diferente da vida. As pessoas estão se preocupando mais. Principalmente nas grandes cidades, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a quantidade de moradores de rua é uma coisa muito grande. E aí então eles estão pensando, como é que você vai isolar alguém que vive na rua? E aí então mobilizações sociais, órgãos públicos se mobilizando também, né? Então, ali uma série de mudanças que esperamos que seja uma mudança prolongada, né? E não uma mudança superficial. O Brás colocou, vi que aumentou de vez a solidariedade, né? Então torçamos para que esse bichinho, né, Brás, cresça dentro das pessoas. Se preocupar mais com os grupos de risco, entre eles os idosos, né? Também ali uma visão mais abrangente para a nossa sociedade. Quando vamos aprender a olhar para a gente com muita realidade sem fantasia, né? Quando despertar a nossa consciência, né? Então, depende do tempo de cada um, depende do interesse de cada um também. Porque enquanto nós continuarmos buscando a felicidade superficial, nós vamos criar para nós as situações de sofrimento. Nós buscamos a felicidade, mas colhemos a infelicidade. Então depende da conscientização de cada um. Nós, por exemplo, que somos estudantes da doutrina, mesmo com esse estudo diário, mesmo com essa bagagem de informação que a gente vem acumulando, ainda assim nós fazemos as escolhas complicadas. Imagina que não tem qualquer tipo de conhecimento, que vive em função, né, dos estímulos que a vida vai trazendo. É aquela história, né? Viva a vida intensamente. Todo mundo aprendeu isso. Porque a vida é muito curta e você tem que ser feliz. Então as pessoas vão colocando ali, né, tropeçando, trocando os pés pelas mãos, como eu comentei com vocês anteriormente, e aí então acaba em busca de uma coisa, acaba colhendo outra. Então não é assim que a coisa funciona. A gente precisa primeiro saber como fazer, para depois então começarmos a planejar as nossas realizações. Se nós não sabemos como fazer, a gente vai agindo pelo instinto e a gente vai agindo de acordo com aquilo que todo mundo faz.
Se para um, por exemplo, ele tem que trabalhar desesperadamente para comprar aquilo que ele quer e essa compra vai ser feliz, eu vou fazer a mesma coisa que ele. E aí então nós vamos encontrar aqui, que vai ser inclusive o próximo tema. Nós veremos aqui diferenças de aptidões, nós veremos ali necessidades diferentes, nós vemos ali as condições de cada indivíduo. Aí vai entrar uma série de situações que dizem respeito a essa felicidade relativa, aqui ao mundo material, ou essa infelicidade que nós estamos vivendo também. A Angelina colocou, né, está sendo um trabalho de purificação das nossas almas, né? Vamos aguardar para ver. Dudu colocou, será que estaríamos desfigurando as nossas máscaras egóicas, né? Precisamos de vez em quando dessas pandemias, guerras, para mudarmos o nosso interior humano? Essa resposta, Dudu, a gente vai encontrar lá, né, no livro terceiro, que é que é a lei de destruição, que Kardec pergunta, né, por que acontecem essas calamidades. E aí os espíritos respondem que é para dar essa chacoalhada moral, para dar essa sensibilizada em todos nós, né, para sairmos um pouco do nosso egoísmo, sair um pouco da nossa individualidade. Então, a própria natureza faz isso. Então, estarmos no mundo de provas e expiações, não que essas desgraças sejam planejadas, mas é que isso faz parte do mundo que nós estamos vivendo. E se nós estamos vivendo nesse mundo é porque esse tipo de situação ainda é uma necessidade. Então precisa, né, dessas grandes calamidades para fazer com que nós despertemos, né? Deixa eu ver aqui. A gente lembrou, né? Por isso que Jesus convida, né, não impõe. É o livre-arbítrio. Porque do contrário não teria mérito nenhum, como os espíritos já esclarecem, né? Então o mérito é daquele que faz por vontade própria. É aquele que toma a sua decisão, é aquele que se esforça para aquela conquista. Então, né, ninguém vai ser uma pessoa feliz pelo fato de outro fazer o trabalho que ele deve fazer. Então já aprendemos isso também. Chaconete colocou, né, à custa de muitos desencarnes, né? E a gente lembra também, né, que esses desencarnes fazem parte de um processo natural. Então a gente não pode ver simplesmente como uma desgraça que acontece com um monte de gente morrendo. Simplesmente são pessoas que estão voltando para o mundo espiritual porque dentro da programação que cada um tinha, ou dentro das escolhas que cada um fez, é o momento de retornar ao mundo espiritual. Então nós olhamos assim muito mais o impacto dessa imagem para nós do que o planejamento de cada um. E aí nós temos duas situações nesse caso, né? Quando nós estudamos sobre desencarnações precoces, então nós já fizemos essa diferenciação e eu bato bastante nessa tecla para que a gente não perca essa perspectiva, né? No caso, por exemplo, dessa época de pandemia, certamente muitas pessoas estão ali com na sua programação uma desencarnação nesse período. Mas muitas pessoas, pelo fato de se colocarem em risco, de se mostrarem para a doença, né, de se exporem para a doença, acabam desencarnando precocemente, não precisavam desencarnar aqui. Mas o indivíduo que se coloca à frente de uma doença, essa doença o afeta e a leva à desencarnação, ele volta para o mundo espiritual e diz assim, estava na minha programação. Aí vão dizer assim, não estava não. Se você tivesse tomado o cuidado que você deveria ter tomado, você não estaria desencarnado agora. Então essa coisa também acontece, essas desencarnações precoces, né? Por isso é importante para nós. Bom, aqui então o próximo item, que é o 928, diz aqui Kardec então a respeito da felicidade e infelicidade relativas. Pela natureza especial das aptidões naturais, Deus indica evidentemente a nossa vocação neste mundo. Muitos males não provêm do fato de não seguirmos essa vocação. Aqui já é uma situação que ela não é objetiva, né, assim, específica de um ato, de uma atitude que o indivíduo tem. Por exemplo, eu me tornei infeliz porque eu me endividei, ou porque eu me tornei doente pelo meu hábito. Não é isso. Muitas vezes aqui nesse caso agora, quando se fala o indivíduo que não permite que a sua aptidão natural aflore, acaba fazendo com que essa infelicidade acabe acompanhando durante a vida toda. Porque ele
trouxe dentro dele aptidões, ele trouxe habilidades, ele trouxe vontades que ele simplesmente não põe em prática. Então ele vai se tornar um indivíduo frustrado durante toda a sua existência. Seja por uma imposição exterior, no caso, por exemplo, a sociedade, no caso, a família, um determinado comportamento coletivo, fez com que ele fizesse uma escolha, ou ele mesmo fez isso. Ele tinha aquela habilidade, mas ele falou, minha preocupação não é essa, minha preocupação é ser rico. Então eu vou fazer qualquer coisa para ser rico. E aí então ele vai vivendo a vida dele ali, né, com as escolhas que ele faz, e vai trazendo então as consequências. Então nessa pergunta de Kardec, quando ele fala sobre essa questão mais a longo prazo, que compromete a vida de um indivíduo durante toda a sua existência, por causa das escolhas que ele faz, ele pergunta exatamente isso, se muitos males não provêm do fato de não seguirmos essa vocação. E aí então os espíritos respondem, isso é verdade, e muitas vezes são os pais que por orgulho ou avareza fazem os filhos se desviarem do caminho traçado pela natureza, comprometendo-lhes com isso a felicidade, mas serão responsabilizados. Então essa imposição, não, você vai fazer tal coisa, você vai morar em tal lugar, porque o que você quer fazer é uma coisa que não tem validade, não tem reconhecimento, é uma coisa que consideram inútil, é uma coisa que não vai ter futuro, porque essa ideia do futuro também ela é muito importante, né? O meu filho vai ser alguém na vida, e para ser alguém na vida, ele não tem que fazer o que ele quer, ele tem que fazer o que precisa ser feito. E aí, então, pela educação e pela condução da vida daquela pessoa, daquele filho, por exemplo, ele acaba depois seguindo por um caminho de infelicidade. Mas Kardec continua ainda na questão 928, insistindo nesse assunto, que depois a gente vai buscar um pouco mais de esclarecimento com Miramês. E diz assim, então considerais justo que o filho de um homem da alta sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, se fosse essa a sua aptidão? Não precisa cair no absurdo nem no exagero. A civilização tem as suas necessidades. Por que o filho de um homem da alta sociedade, como dizes, teria de fazer tamancos se pode fazer outras coisas? Ele poderá sempre se tornar útil na medida de suas faculdades, se não as aplicar em sentido contrário. Assim, por exemplo, em vez de um mau advogado, poderia ser talvez um bom mecânico, etc. Então Kardec colocou aqui, né, na fábrica de tamancos, né, alguém da alta sociedade, e a questão que a gente pode colocar é simples, né, você não precisa fazer tamanco, você pode criar uma fábrica de tamancos. Então não precisa cair nesse extremo, né, de você sair de uma situação em que você tem ali não apenas aptidão, porque é importante isso, você tem também, eu ia colocar isso agora, soldado, você tirou da minha boca essa palavra, você não tem apenas aptidão, você também tem responsabilidade com o seu planejamento reencarnatório. E essa responsabilidade diz respeito a você gerenciar, você gerir recursos que foram colocados à sua disposição, você criar, por exemplo, um empreendimento em que vai favorecer outras pessoas, porque você tem essa capacidade. Então você até tem as coisas que você quer fazer, mas não significa que você vai poder fazer naquele momento. Seria mais ou menos aquela passagem, né, do Chico, que eu falei para vocês, das aulas de piano. Quando então ele marcou a aula de piano, era uma quarta-feira, ele estava ansioso para ter a primeira aula de piano, e Emmanuel perguntou, o que você está fazendo aqui? Ah, é porque eu vou ter aula de piano. E você vai deixar aquele monte de gente esperando enquanto você faz aula de piano? Aí ele desmarcou com o professor e foi trabalhar lá, fazer a caridade que ele precisava fazer, né? Então, e tem uma diferença também, né, entre aptidão e capricho. Então, porque muitas vezes a gente acaba, né, falando assim, mas eu quero fazer isso porque eu gosto, porque isso para mim é prazeroso. Mas e as suas responsabilidades? Então, para nós é muito difícil determinar o que é uma aptidão, o que é uma responsabilidade, o que é um planejamento. Porque nós não temos uma visão sobre aquilo que nós programamos para a nossa existência. E aí então já entra o elemento da própria consciência, de sabermos assim, se aquilo que eu estou fazendo é benéfico para mim, se aquilo que eu estou fazendo é benéfico para aqueles que estão à minha volta. Né? Eu tenho, como eu falo para vocês sempre, né, um lema que diz para mim, né, o que eu posso fazer
se eu consigo fazer e se eu tenho vontade de fazer. Então, se eu posso, se eu consigo e eu quero, então não existe nada que me impeça de fazer. Agora eu posso colocar os meus próprios empecilhos, né, de acordo com, né, com os meus interesses. Aí são os meus interesses pessoais. Aí eu deixo a minha responsabilidade para alimentar meu próprio egoísmo. Kardec coloca um comentário aqui, vamos lá. O deslocamento de sua esfera intelectual é seguramente uma das causas mais frequentes de decepção. Novamente, olha que frase importante. O deslocamento de sua esfera intelectual é seguramente uma das causas mais frequentes de decepção. Ou seja, muitas vezes nós temos indivíduos que têm grandes capacidades, mas realizam obras muitas vezes insignificantes ou de pouco valor, pelo fato dele ter uma preguiça, por exemplo. Ele tem uma capacidade assim, quantas vezes a gente ouve isso, né? Ele é uma pessoa tão inteligente, mas jogou a vida fora. Ou seja, ele busca prazeres, porque ele pode ter determinada aptidão, mas ele tem também ali, né, os seus interesses pessoais. E essa subutilização, soldado, não é apenas a posição em que ele se encontra, é uma escolha que ele faz. Ele poderia, por exemplo, uma pessoa inteligente... Vamos trazer isso para a realidade, que é uma coisa muito comum, né? Quantos pais ficam decepcionados quando o filho vai para a faculdade, por exemplo, e paga aquela fortuna e tudo mais, e o filho joga tudo fora porque ele vai lá para a faculdade passear. Aí ele está muito mais preocupado em sair com os amigos, não estuda, não valoriza o investimento que está sendo feito por uma escolha que ele fez. Porque, pai, eu quero fazer essa faculdade, então vai, filho, que eu vou pagar para você. Aí é balada, é preguiça, notas medianas e tudo mais. Porque o próprio espírito mostra, dentro do seu egoísmo e dentro do seu pouco desenvolvimento moral, esse desvio que ele mesmo se impõe. Ou outras vezes ele é forçado a fazer uma coisa que ele não gosta. Mas, de um modo geral, o deslocamento da esfera intelectual, seja por vontade, seja por uma imposição, é seguramente uma das causas mais frequentes de decepção. Então nós vemos assim, né, como o dinamismo da vida que vai mostrando para nós esses caminhos de decepção, de acordo com as escolhas que nós fazemos. E ele continua aqui também. A inaptidão para a carreira abraçada é uma fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio vem juntar-se a isso, impedindo o homem de recorrer a uma profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como extremo remédio para escapar ao que ele julga uma humilhação. Se uma educação moral o tivesse preparado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais ele seria apanhado desprevenido. Aqui me fez lembrar agora, enquanto eu li, uma grande preocupação que se tem lá no Japão e na Coreia do Sul, onde a quantidade de suicídio de jovens saindo, por exemplo, do equivalente ao ensino médio, ou nos primeiros anos da faculdade, ali naquele período da faculdade, é assim algo epidêmico naquela região. Então eles ficam muito preocupados, porque existe uma pressão muito grande da família para que o jovem seja bem-sucedido, porque a sociedade diz que somente aqueles que são bem-sucedidos são reconhecidos. Então o jovem, quando ele está terminando a escola, ele já começa a entrar em depressão, porque ele fica assim, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir mostrar para meus pais a minha capacidade? Será que isso? Será que aquilo? E aí então, se vocês pesquisarem, coloque aí, suicídio Coreia do Sul. E vocês verão que exatamente nessa faixa, onde o indivíduo começa então a entrar nesse campo da escolha do seu futuro, e aqui no Brasil também acaba entrando nessa fase, né, sem a mesma pressão, mas a gente vê assim que os jovens, quando começam a sair da escola, ficam assim, né, o que será que eu vou fazer de faculdade? O que será que eu vou fazer da minha vida? Ou seja, com 17 anos de idade, ele tem que tomar, isso assim ele entende, né? Porque é a pressão que a sociedade e que a família faz. Ele tem que tomar uma decisão que vai determinar o futuro dele todo.
Sim, Brasi, não apenas desocupados, mesmo que você esteja ocupado, mas você tem ali um emprego que não te traz o reconhecimento, isso também para eles é uma grande vergonha, um grande constrangimento. E é por isso que nós vemos os jovens que têm aquele padrão, você precisa ser bem-sucedido. Porque aí então, se você não é bem-sucedido, vão fazer uma comparação com o filho do vizinho, com o filho do colega. Aí chega no trabalho lá, o amigo do trabalho fala assim, nossa, o meu filho passou na faculdade, meu filho está ganhando tanto. Aí o outro chega em casa, olha para aquele filho dele mediano, que não tem aquela capacidade toda, então ele começa a não valorizar o espírito e as suas aptidões, mas ele começa a impor um determinado padrão de comportamento para que aquele jovem siga. Então o pai fala assim, você tem que ser médico. E a habilidade dele é artística. Então ele vai ser aquele médico frustrado, aquele médico infeliz, porque ele é obrigado a manter esse status. Para que os pais, por exemplo, né, ou a sociedade, reconheça a importância dele como médico na sociedade, que reconhece essa profissão. Aí vai dizer assim, mas o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser professor. Professor não ganha nada, ninguém reconhece nada, e ele tem aquela aptidão do magistério. Ele tem a vontade de ensinar, ele tem a vontade de desenvolver aquelas mentes, mas não, você não pode ser isso porque isso não tem valor nenhum. Imagina você, um professor do Estado, um professor de escola pública que não ganha nada, que vive aquele inferno, você tem que ser advogado. E aí então as pessoas começam também a ficar assim, poxa, mas como é que eu vou ser reconhecido no meio dos meus amigos? Porque o outro foi engenheiro, o outro foi isso, pô, eu sou professor do Estado, de educação artística ainda. Porque as pessoas desvalorizam essa profissão. Mas ele tem aquela habilidade artística para desenvolver o potencial nos alunos. Mas ninguém está preocupado com isso, está preocupado com o contra-cheque dele, com o lerite que ele vai apresentar. Porque nas conversas vem então aquela fogueira de vaidades. Quem vai ser isso, quem vai ser aquilo. Então observem como é fácil para nós aqui na nossa sociedade criarmos as nossas próprias aflições. Porque a felicidade que nós reconhecemos hoje aqui no nosso mundo material é uma felicidade material. Depende da sua posição, depende da sua profissão, depende da sua renda, depende do seu patrimônio. Não depende daquilo que você é. Você pode ter aquele trabalho que para a sociedade tem pouco valor, mas você é uma pessoa absolutamente realizada naquilo que você faz. Você não tem os recursos para fazer grandes viagens ou comprar um grande patrimônio, mas aquele pouco que você tem, que para você é o suficiente, te torna absolutamente feliz e te faz uma pessoa melhor. Mas a sociedade não está preocupada com isso. E muitas vezes o indivíduo, se ele sente a obrigação de satisfazer os desejos da sociedade, ele vai se tornar infeliz, porque ele vai ser, mesmo fazendo o que ele gosta, ele vai ser aquela pessoa que faz ali o seu trabalho, que acorda satisfeito e tudo mais, ele vai continuar se comparando, porque o orgulho vai dizer assim, você está fazendo isso, mas olha só a posição que você está diante dos seus amigos. Então ele não vai dizer assim, olha, eu não estou preocupado com o que você tem. Eu quero ser feliz do jeito que eu sou, mas nem sempre o indivíduo é assim. Ele está na posição que ele gostaria de estar, fazendo o que ele gosta, mas por dentro ele está inquieto, porque o orgulho mostra que ele não é aquilo que os amigos são. Não é fácil a gente lidar com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, vivendo uma sociedade tão consumista, tão materialista como a nossa. O soldado colocou lá em cima, muitos candidatos à residência médica no Brasil estão contra um decreto que pontua aqueles que atuarem no combate à epidemia, né, medo de contaminação, se sobrepõe à experiência, à possibilidade de cuidar das pessoas. Né? Aí são as necessidades que a gente tem. Né? Então, num país como o nosso, né, soldado, valorizar o trabalho comunitário, valorizar o esforço pela sociedade é uma recompensa que estão ali propondo. Né? Em outros países, você tem que ter ali um currículo de voluntariado. Hoje as próprias faculdades fazem isso. Né? Você tem ali o currículo regular e você tem o currículo paralelo, que seria ali o complementar. Então você precisa cumprir horas, que faz parte de uma disciplina, para você receber o seu certificado. Então, quer dizer, é uma forma de fazer com que as pessoas olhem para o social, né? Porque para sair daquela coisa apenas de você pegar o seu diploma e ir embora. Né? Bom dia, professor.
A Cindizinha colocou, já não tenho 17 anos, né, mas lembro, né, a Cindizinha fala dos 17 anos como se ela tivesse 50, né? Mas tudo bem, Cindizinha, vamos lá. Né, já não tenho 17 anos, né, mas lembro dessa pressão. Deixa eu voltar um pouquinho. Só um pouquinho. Tá. Já não tenho 17 anos, né, mas lembro dessa pressão quando eu terminei o ensino médio, né? Até por conta da minha deficiência, né, tinha toda uma preocupação velada no ar sobre o meu futuro, né, se eu conseguiria me formar, profissionalizar, né? Foi tenso, né? Graças a Deus foi justamente nessa época que conheci a doutrina, né? Pois é. Eu me lembro também, né, que na época em que eu ia prestar vestibular, né, eu sou um amante do esporte, né? Então a educação física para mim era a minha grande realização. E aí eu comentei em casa, né? Falei assim, olha, eu vou fazer faculdade de educação física. Aí começaram a torcer o nariz, né? Educação física? Por que você não faz direito? Direito é melhor. Eu falei, não, vou fazer educação física. Né? E não tinha coisa mais prazerosa para mim do que cursar essa faculdade, né? Então, assim, mas era uma coisa que não tinha reconhecimento, porque a primeira coisa que você pensa é aquele professor dando aula de educação física numa escola do Estado. Ou seja, é uma pessoa profissionalmente que não foi bem sucedida. E assim nós temos várias outras situações por aí. Né? Alguém, por exemplo, né? Mas na atualidade já não era tanto, né? Hoje o professor é aquele indivíduo que certamente ele não vai ter uma boa profissão, uma boa vida material, lamentavelmente. Né? Porque a preocupação é, né, o que você vai comprar com o seu salário. Você vai falar assim, olha, eu moro de aluguel, eu tenho a minha família, eu não tenho dinheiro para grandes viagens e tudo mais, mas eu sou um professor. E eu sou muito feliz fazendo isso. O pessoal fala assim, então tá, né? Vou pegar meu carro importado e vou embora se ficar aí de ônibus. E aí, então, isso mexe também com o nosso ego. Então, mesmo, como eu falei para vocês, mesmo que você esteja fazendo aquilo que você gosta, que você tenha competência para fazer aquilo, você não se sente feliz porque você faz comparações. Porque essa é uma educação que nós recebemos. Isso se encontra impregnado na nossa mente. Nós não conseguimos ser felizes por aquilo que nós somos. Nós queremos ser felizes diante dos outros. Pegar o Chico, por exemplo, né? A gente não faz nem comparação com o Chico, porque afinal de contas o Chico é quem ele era. Mas imagina uma pessoa comum, que era ali um funcionário público, que trabalhava na Secretaria de Agricultura, se aposentou com uma renda ali mais ou menos, que tinha ali o ensino fundamental só. Para uma pessoa comum isso é uma desgraça. Não é uma grande realização, mas para o Chico foi suficiente para ele, porque ele tinha a renda dele todo mês, ele comprava as coisas que ele precisava e ele fazia o trabalho que ele fez, mas para uma pessoa comum não é. Porque nós fazemos isso, né? O Dudu colocou, né, me formei professor em 80, nessa área não era tudo isso não, né? Mas naquela época, realmente, né, como o Soldado colocou acima, professor naquela época era diferente, né? Eu sou de uma época em que você ficava de pé para o professor entrar na sala. Ele era advogado, ele se formou lá na Inglaterra, o Soldado. Então naquela época era valorizado, né? Só que hoje não, porque a decadência da educação, a decadência do ensino público, né, e tudo mais, fez com que a profissão se desvalorizasse. E hoje existe uma grande preocupação, né, nos cursos de licenciatura. Porque o pessoal quer bacharelado para poder ter uma profissão numa empresa. Você faz licenciatura para ser professor. Aí professor de química, professor de física, professor de matemática, né, são profissões que são cadeiras que estão tendo ali uma carência muito grande. Então você tem um professor de matemática que dá aula de física, porque você não tem um físico como professor. Ou seja, né, é a sociedade que vai impondo o seu ritmo. O Braço colocou, né, um professor na comunidade europeia super valorizado e protegido, né? Lá no Japão, então, Japão e Coreia, Brás, é assim, impressionante o valor que o professor tem. A Cidizinha colocou, né, Brian fez direito meio que por livre e espontânea pressão, né, mas não se realizou profissionalmente. Daí teve que suar para conseguir ser aprovado num concurso público, né? Ou seja, fez aquilo que os outros quiseram, né, e teve que arrumar outra coisa para fazer. Mas até nessa parte difícil também, de você saber exatamente qual é a sua real aptidão. E também, né, a própria imposição do mundo de provas e expiações, você não pode viver de sonhos, né?
Você tem que ser realmente prático também, assim com uma dose de pragmatismo, né? Você tem que fazer aquilo para você sobreviver. Não dá para você viver de sonhos. Não, porque eu quero fazer tal coisa, porque isso para mim é maravilhoso. Tá, mas você tem as contas para pagar, você tem a família para sustentar, as coisas são muito caras. Né? Então, assim, é um mundo muito difícil a gente encontrar esse equilíbrio. Por isso que quando é colocado por Jesus que a felicidade não é desse mundo, é que a gente nunca vai encontrar alguém que é plenamente realizado em tudo aquilo que faz. Ele sempre tem ali a luta, aquele suor, né? Sangue, suor e lágrimas, que faz parte do nosso roteiro aqui ainda, infelizmente. A Angelina colocou, sinto ter que sair, né? Tá, vai com Deus então, Angelina. Depois a gente volta depois da manhã. Tá, vai com Deus então e bom compromisso para você. Então vamos ler aqui, meus amigos, o que Miramês fala para nós sobre isso. Ele tem aqui, né? Pois é, Dudu, eu tenho aqui meus alunos, né? E uma das minhas alunas, ela queria fazer veterinária, né? Só uma historinha, mais ou menos nessa colocação que você entrou aí. Então ela entrou para a faculdade de biologia, está fazendo agora o primeiro semestre. E aí ela queria fazer de qualquer jeito, fazer veterinária, né? Só que é uma faculdade muito cara, ela não tinha assim uma bagagem, um preparo acadêmico para prestar uma faculdade pública, né? Uma universidade pública. Então ela fez ali uma faculdade particular, ia fazer uma faculdade particular. Um curso de veterinária é caríssimo, né? E não tinha grana para pagar tudo isso. Então eu sugeri para ela, falei assim, olha, faz o seguinte, vamos fazer um planejamento aqui para você. Começa entrando no ramo da biologia, aí você começa a ter uma base profissional e depois você direciona para aquilo que você quer. Pode fazer ali uma especialização específica, ou você vai para zootecnia, ou você vai para veterinária, mas começa primeiro a ter uma profissão que seja acessível para você, ligada àquilo que você gosta. Aí ela foi no primeiro dia da faculdade, ela contou assim, o professor que estava lá disse assim para ela, quem de vocês aqui faz biologia porque não conseguiu fazer veterinária? Aí ela levantou a mão e o outro levantou a mão. Ela tomou uma vaia da sala toda, né? Todo mundo... Ou seja, né? Você vê assim que até para você se realizar é muito difícil. Porque são coisas muito caras, não tem oportunidade para todo mundo, uma competitividade muito grande. É um mundo muito difícil esse que a gente está vivendo. Né? O Hermes colocou ali em cima, né? Eu, como farmacêutico bioquímico, trabalhei até onde consegui o que eu precisava, né? Depois parei e aposentei, né? E fez aquilo que gosta, né, Hermes? A gente estava comentando aqui antes de você chegar, dessa questão, né? Aqui na questão 928, que fala sobre essa pressão, para que as pessoas sigam um caminho proposto pela sociedade ou pela família, fugindo da aptidão que a pessoa tem para fazer aquilo que ela gosta, aquilo que ela tem esse potencial. E aí, de um modo geral, as pessoas acabam caindo nessa infelicidade. Ele faz o trabalho dele, ele tem o dinheiro dele, mas ele não se realiza. E aí, então, para aqueles que conseguem, faz o trabalho prático para ter o seu salário e depois, ali, paralelamente, ele tem as atividades que ele gosta de fazer. Ou seja, esse é o ideal. O ideal não, que é o possível, né? Mas não é exatamente o ideal para todo mundo. A Cindizinha colocou, eu fiz serviço social porque psicologia não estava tão acessível para mim, né? Ou seja, né? E aí começa a perguntar, né? Mas você conseguiu exercer sua profissão e tal? Então tá cheio de gente com diplomas e mais diplomas, com diplomas guardados sem exercer a profissão. Tem gente que exerce a profissão e não consegue se realizar, e poucos são aqueles que fazem o que gostam, se sentem felizes por aquilo e são bem-sucedidos e são pessoas do bem, vamos dizer assim. Porque há aqueles que fazem o que gostam, mas utilizam a posição social para poder enaltecer seu próprio orgulho. Vamos aqui então, ó, vocação natural. É o texto de Miramês aqui no Livro dos Espíritos comentado. A grande necessidade de o espírito seguir sua vocação natural, aquela que ele traz na sua consciência, determinada pelas suas necessidades espirituais. Observe então, vocação natural conectada com as necessidades espirituais. Compete aos pais reforçarem essa vocação quando descoberta, no sentido de que o filho caminhe com seus próprios pés.
Quando certas circunstâncias torcem os sentimentos, tudo dá errado na vida da alma. Se um espírito tomou um corpo para seguir a carreira de medicina e por tais ou quais meios humanos vai para o campo, certamente que sofrerá intimamente a falta do ambiente da medicina. Quando se dá o contrário, ele fica deslocado no meio dos seus colegas. Cada qual deve, por lei maior, situar-se em seu lugar, no sentido de que a própria consciência lhe deu amparo. Cumpre salientar que Deus não deixa de ajudar jamais, mesmo aos que trocam de posição no mundo. Tudo se confunde no amor, onde nascem lições imortais para o celeiro da vida. O melhor é fazer qual os antigos. Primeiramente ensinavam ao filho uma profissão. Fosse esse filho da mais baixa escala da sociedade ou da mais alta posição social, para depois seguir o que a ele mais interessasse na vida. Ficava assim a profissão simultânea à condição de doutor para o caso de precisar colocá-lo em uso, como no caso de Saulo de Tarso, que era tecelão e doutor da lei. A sociedade humana já descobriu que deve colocar o homem no lugar da sua vocação natural, tanto que criou os testes vocacionais que favorecem uma orientação mais acertada ao jovem. A vocação, muitas vezes, se mostra estuante interiormente, evidenciando-se exteriormente. Por isso é que uns não precisam de testes, enquanto outros buscam nele sua conscientização para serem mais bem entendidos e sentirem mais segurança nos seus caminhos. O espírito evoluído é qual o diamante jogado na lama, que nunca deixa de ser uma pedra preciosa. Geralmente, o espírito de alta hierarquia reencarna em meios difíceis de vida. No entanto, ele supera todas as dificuldades e passa a atender sua vocação de estadista, de cientista, de escritor, etc., sempre em liderança, dando aos outros o que ele veio para distribuir por amor. Quando sua alma não tem certos recursos para estimular a si mesma na sua vocação, a ideia dos pais tem grande influência no seu destino, e seus genitores, se desviarem o filho da sua vocação natural, não vão desfrutar da alegria de ver e sentir a sua felicidade, por estar ele colocado em lugar em que não deveria. Eles sofrerão as consequências. No entanto, em todos os caminhos as lições são visíveis, porque vai se cumprir a lei que assim se expressa. Né? Nada se perde na escola divina. Se um filho de um homem douto, ou mais acertadamente, de um industrial que tem grandes potencialidades financeiras, passar a fabricar tamancos por prazer à profissão, isso não tem nada a ver com a sua posição. É uma profissão honesta, no entanto, ele rompe os limites dessa profissão e busca e deve buscar uma compatível com a sua posição social para completar seu avanço moral e espiritual, sentindo-se útil a si mesmo e à sociedade. Aquilo que nós conversamos, né? O fato do indivíduo nascer numa família de alta sociedade e ele tem vontade de fazer tamancos, como foi o caso aqui, que foi colocado, né? Ou, por exemplo, vamos colocar assim uma outra forma, vai. O indivíduo nasceu ali numa família de posses, uma família muito bem estruturada financeiramente, e aí então ele escolhe uma profissão de ser professor. Ou seja, ele, com a possibilidade que ele tem, com a posição que ele ocupa, ele pode fazer muito mais do que ser, por exemplo, um mero professor. Ele pode trabalhar dentro do ramo da educação, investindo todos os recursos que ele tem à disposição, fazendo ali um projeto muito maior do que simplesmente ele abrir mão dessa estrutura que ele tem por trás para poder fazer ali uma realização pessoal. Porque, na verdade, a gente lembra sempre que se o indivíduo nasce com esses recursos à disposição, significa que ele também tem grandes compromissos. Não é simplesmente para ele aproveitar esses recursos para desfrutar dos prazeres materiais da vida. Então, temos esse detalhe também. E ele continua. A alma elevada não se sente inferiorizada com trabalho algum,
fazendo tudo o que queira, com perfeição e amor. O sol, como o olho divino, não se sente diminuído por clarear o charco, os canais de esgotos e mesmo as inferioridades humanas. Ele é um grande transformador cósmico em que tudo que ele se transforma em belezas imortais. Quando os pais compreendem bem a missão dos filhos, é porque esses filhos merecem essa compreensão. Quando os filhos assimilam bem as orientações certas dos pais, é porque esses pais merecem essa compreensão. Assim, reportemo-nos mais uma vez a Paulo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, né? Lá em Tessalônica. Estuda as grandes vidas, que verificarás que o Espírito iluminado que vem com uma missão à Terra nada faz com que ele perca sua direção em todas as suas aptidões, que devem se expressar junto aos homens. Então, falando aqui nesses grandes espíritos, o soldado tinha comentado lá em cima sobre Gandhi, né? Que ele fez direito, né? Então ele estava na Índia, fez direito na Inglaterra, depois ele voltou e fez aquela grande movimentação. Percebam que a profissão que ele escolheu foi fazer direito, inclusive foi encaminhado pelos pais. Mas vocês percebem que pela obra que ele realizou, o senso de justiça estava presente. Não era uma questão de você advogar em causas particulares. Naquele caso, apesar da sua formação não ter trazido intelectualmente nenhum tipo de resultado na ação que ele empreendeu, ele advogou em benefício do país inteiro, mobilizando as pessoas, né, num comportamento pacifista para a independência de um país. Observem que mesmo que a profissão que ele tenha escolhido não tenha sido prática para aquilo que ele fez, a essência da justiça estava presente. Observem que interessante isso, né? Como a gente vê que se a gente olha na superficialidade, parece que simplesmente ele jogou fora uma profissão. Mas no fundo, como Kardec coloca, né, você deixa a parte superficial e observa o fundo, a essência. A essência, ele era ali o maior advogado que aquele país já teve. Exatamente porque ele lutou pela justiça, pelo direito daquele país de ter a sua independência, mesmo inclusive sacrificando a própria vida por isso. Então ele não veio para ser um advogado, ele veio para advogar pela causa alheia. E assim ele fez, e fez muito bem. Por isso então nós vemos, né, de que forma que nós temos que olhar essas aptidões. É provável, né, essa é uma opinião pessoal que eu tenho, que nós não tenhamos ainda, nós, como familiares, como pais, como tios e tudo mais, nós não tenhamos uma sensibilidade ainda desenvolvida para olhar para as nossas crianças, para olhar para as pessoas em torno de nós e ver as suas aptidões. Tanto é assim que a gente procura sempre influenciar, dar ali a opinião e coisa e tal, né, para tentar fazer de um jeito ou de outro, do jeito que nós achamos mais prático, pela experiência de vida que nós já temos, pela maturidade que nós alcançamos, né? Então a gente acaba assim tentando fazer a coisa certa, mas do jeito errado. Mas a tendência é que conforme a gente vai olhando muito mais para o espírito do que para a matéria, e também pela influência que o mundo material exerce sobre todos nós talvez tenhamos uma sensibilidade maior. Mas isso é algo que vai se desenvolvendo com o passar do tempo. Mas enfim, vemos aqui então mais uma dessas situações, né, de felicidade e infelicidade relativa. A Jane colocou, né, temos a obrigação de vencer em qualquer circunstância, né, ele não vai eximir ninguém, né? Essa vitória, né, que é o grande desafio para nós, né? Vencer o que e como. Porque para muitos ainda, né, Jane, é vencer na vida. Só que para vencer na vida, de acordo com os padrões da nossa sociedade, diz respeito a você viver em função das suas conquistas aqui para o mundo. E aí mesmo que o indivíduo, depois da sua desencarnação, ele olhe para trás e perceba que tudo aquilo que ele construiu já não pertence mais a ele, todo o esforço que ele investiu,
toda a capacidade intelectual de gerenciar, a vontade e determinação que ele desenvolve, isso pertence a ele. Então, superficialmente, a gente vai olhar apenas ali a conquista material. Mas o espírito conseguiu desenvolver essa determinação, que depois, quando bem direcionada, ela será, né, muito bem aplicada para conquistas muito maiores. Né? Então, esse é o detalhe. Né? Sim, né, mas a gente lembra que a gente fala do mundo. Né? Os espíritas, como eu falei para vocês no início, é aquela meia dúzia. Mas se a gente olhar para o mundo com quase 8 bilhões de pessoas, né, então, mas no nosso caso aqui nós estudamos para nós, né, então fazemos aqui. Mas o importante é, além das nossas aquisições pessoais aqui em termos de conhecimento, nós olhamos para o mundo para estudar a evolução do nosso planeta também. E aí nós vemos ainda quão ainda falta, né, o quanto ainda falta de trabalho para poder fazer com que cada um consiga realmente a felicidade. O soldado colocou, né, ao se partir ao mundo espiritual, dinheiro, títulos, bens materiais, tudo fica para trás. Né? Então, como eu comentei, né, soldado, o investimento moral, o esforço, a determinação do indivíduo, isso será para ele uma grande conquista. Porque aí então, né, depois quando ele volta, quando ele estiver fazendo a coisa do jeito certo, fazendo a coisa certa em benefício de algo maior, essa mesma capacidade que ele teve para essas conquistas ainda materiais, que para ele era motivo de orgulho, será agora investida de um jeito mais adequado. É mais ou menos igual a gente pegar, por exemplo, né, vamos criar aqui uma situação. Então, por exemplo, você pega ali um soldado que vai para a guerra, e ele se torna ali um comandante, e era um comandante competente, era um comandante justo, apesar do cenário de guerra. Aí depois ele desencarna, volta para o mundo espiritual e ele volta como empresário, com aquela mesma capacidade de comando, de gerenciar ali o grupo, com um objetivo agora específico. E aí depois, com o passar do tempo, ele vai sublimando cada vez mais o seu trabalho, mas com as mesmas potencialidades que ele desenvolveu. Né? Então, é assim que a gente vai chegando. O Braço colocou, né, só tenho o 2º grau em técnica em contabilidade contra a minha vontade, né? Não tinha outra opção, né? Então é por isso que eu falei para vocês, né, Braço? Mundo de provas e expiações, a gente tem ali caminhos e descaminhos que a gente não entende, né? Mas o importante é, seja lá o que nós estejamos fazendo, seja lá o que nós formos fazer, que nós façamos bem feito e façamos com amor. Porque são esses atributos que nós vamos então acumular para investimento futuro. No Exerceu, logo enfrentei concurso público, se não fosse na contabilidade não teria passado. Né? Então, inclusive, Braz, né, você que é músico também, às vezes eu assisto, né, a vídeos, né, de aulas de música, né, que eu acho que é um tema bem interessante, embora não tenha qualquer habilidade musical ainda, coisa que eu espero desenvolver no futuro, espiritual pelo menos, né? Então eu assisto assim alguns comentários e alguns depoimentos desses professores, né? Eles contam como foi o começo. Que aí então ele tinha um violão e tal, aí disseram para o pai, olha, eu vou fazer uma faculdade de música porque é isso que eu quero. E aí os pais perguntam, e você vai viver do quê? E aí eu me lembro daquele texto, né? Que é atribuído a Shakespeare, né? Mas na verdade nem sei mais quem é o autor, que diz assim, que você nunca tem o direito de frustrar o sonho de uma criança. Então, quer dizer, esse banho de água fria que muitas vezes os pais jogam sobre os filhos, né, acreditando que esse sucesso material é muito mais importante do que a realização de um sonho, em vez de conduzir por um caminho mais equilibrado, né, dizer assim, olha, então você estuda violão, mas não esquece de estudar para a escola para fazer ali fazer uma boa faculdade. Mas não, né, você vai viver disso, então quer dizer, você trava na hora e a criança já sabe que aquilo que ela quer fazer já não pode contar com o apoio dos pais. Os pais que deveriam ser aliados se tornaram opositores. E essa questão de aptidão, de sonho, de vontade, simplesmente foi por água abaixo. Mas enfim, pessoal, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje. Mais uma vez aqui nós
ficamos conversando em torno desses dois temas, né, questão 927 e 928, bem importante, né, a gente conversar sobre tudo isso, a gente reforçar sobre essa realidade que infelizmente a gente vive. O próximo encontro então é o 929, que fala sobre as privações, que fala sobre as dificuldades materiais que cada um enfrenta, né? O Dudu colocou, né, hoje parecia que eu estava escutando um podcast, né, não me sentia aqui no estudo, né, estranha sensação, né, eu não estava aqui, será que desdobrei? Vai saber, né. Mas enfim, esse aqui então é o nosso roteiro de hoje, trazendo para nós essas reflexões importantes, né, a gente viu assim que como essas duas questões tocam diretamente aqui a nossa realidade. Experiências que nós mesmos passamos, experiências que indiretamente nós também vivenciando, observando pessoas próximas a nós, e a gente vê assim como é difícil nós conquistarmos a felicidade nesse nosso mundo, se nós ainda não entendemos o sentido da felicidade. Que é mais ou menos aqueles conceitos, né, que eu já passei para vocês, né? Amor, felicidade e caridade. São três conceitos que nós ainda acabamos manchando com a nossa incompreensão, com as nossas limitações. Então, para sermos felizes de fato, né, a felicidade é algo interior, não exterior. Mas o exterior também tem uma grande influência ainda nessa nossa conquista. A Jane colocou, né, de todas as profissões aqui colocadas, né, o que me deixava mais triste era ouvir pacientes esperando por médicos, né? E hoje eu observo médicos dedicados, reclamando sim, né, mas pela falta de segurança no trabalho, falta de material próprio, né? Fico feliz com os nossos médicos, né? Então, é a humanização das profissões de modo geral, né, Jane? Porque a gente vê assim que as profissões eram muito frias. E não apenas na medicina, você pega um professor mais humanizado, preocupado com o aluno e não preocupado com a profissão, aquele advogado, aquele engenheiro, qualquer outra profissão que tenha, preocupado com as pessoas. E aí então, quando nós nos preocupamos com o indivíduo e utilizamos esse nosso conhecimento, essa nossa habilidade em benefício do indivíduo, significa que espiritualmente nós estamos evoluindo. E não simplesmente usando aquela profissão como um status pessoal, embora esse status ainda exerça grande influência sobre nós. Encher a boca dizendo que eu sou doutor, que eu sou isso, que eu sou aquilo, infelizmente ainda é uma realidade nossa.